Enquanto caminhamos pelas ruas, olhamos pessoas agitadas, contraídas, alegres, felizes, tristes, cada uma carregando o seu temperamento. A gente falar um pouco sobre os temperamentos. Digamos que seja a base fundamental da convivência, da tolerância, da compreensão humana. Porque os temperamentos, eles, quando são compreendidos, trabalhados, eles facilitam, né, a convivência e facilitam também a compreensão de cada um, né? As reações de cada um diante de cada situação. Então, como é importante a gente conhecer os temperamentos? Digo por mim, na minha casa, né, os temperamentos que são bem mesclados aqui, né? Eu sou colérico, minha esposa é melancólica e eu tenho 2 filhos sanguíneos. Então existe uma forma diferente de trabalhar com cada um desses temperamentos. Eu não posso cobrar desses temperamentos algo que é nato, né? Que já nasceu, que veio do berço de cada um, né? Que vem, como se fala no estudo dessa ciência dos humores, né? Que o pai fundador é Hipócrates, que é a base cristalina do ser humano. Então, a gente nasce com aquela coisa, a gente nasce com aquilo, o que a gente tem que fazer é lapidá-la durante o dia. Então nós vamos começar agora os nossos estudos sobre os temperamentos, lembrando que a gente vai fazer de uma forma breve, né? Vamos explicar de forma bem breve cada temperamento. Aquelas pessoas que desejarem conhecer mais sobre os temperamentos podem me procurar, né, diretamente pelo meu Instagram ou Facebook. E vamos começar primeiro pelo fleumático, tá certo, gente? Lembrando que cada temperamento tem sua qualidade, seus defeitos, e a nossa reação diante dos estímulos externos, diante do que acontece no nosso dia a dia, reflete o nosso temperamento e as nossas ações, né? Então, por isso que algumas pessoas reagem de um jeito, outras reagem de outro, faz parte do temperamento. Vou trazer também algumas características, né, e algumas profissões de cada temperamento. Lembrando que aquela profissão não queira ser, né, não quer dizer que ela pertença unicamente àquele temperamento, né, mas que aquela pessoa que tem aquele temperamento desenvolve melhor, né, aquela função, aquela profissão, aquela vocação, ok? Então a gente começa agora. Então, o primeiro temperamento que nós vamos estudar é o fleumático, né? Imagine uma pessoa introvertida, uma pessoa voltada para si, uma pessoa que é mais interiorizada, né? Uma pessoa mais calada, interiorizada, e que tem um pouco de dificuldade de se externalizar, de expressar as suas coisas, né? Digamos assim. Uma pessoa totalmente misteriosa. É interessante que o fleumático é uma pessoa misteriosa. Ela é bem calada, ela é bem voltada, ela é bem interiorizada, introvertida. Então, quais são as qualidades, pessoal? Quais são as qualidades do fleumático? O fleumático é uma pessoa calma, tranquila, eficiente, conservadora e prática, ok? E quais são os defeitos do fleumático? Ele é calculista, temeroso, indeciso, desconfiado, pretensioso e introvertido. Então, muitas pessoas vão olhar para o fleumático, né, e vão dizer o seguinte: nossa, que pessoa tão calada, né, que não se manifesta, não dá uma opinião, espera todo mundo falar e dificilmente fala, né, escuta mais que fala. Isso é uma característica do fleumático em si. Mas lembrando, né, que essas pessoas, por elas não falarem tanto e escutarem mais, elas são as pessoas que mais têm a ensinar quando falam. Quando o fleumático vai falar, né, ele pega todo o conhecimento que ele adquiriu durante toda a sua vida e põe de uma forma tão esclarecedora, né, que o fleumático em si, quando ele se expressa, ele consegue cativar a todos com a sua eloquência, com as suas palavras que, digamos assim, são grandiosas, né? São palavras que
nenhuma pessoa diria assim, digamos, nossa, nunca pensei que você falaria desse jeito, né? Então o fleumático, ele fala palavras, quando ele consegue se expressar, né? Ele é muito retraído para si, mas quando ele se expressa, né? São realmente palavras preciosas, são atos preciosos, são trabalhos preciosos que os fleumáticos fazem, né? Então vejam só, que os defeitos do fleumático complementam as qualidades. Entenderam? Então, quais são as profissões voltadas ao fleumático? Temos o diplomata, o administrador, os professores e técnicos. Nosso segundo temperamento que vamos estudar é o colérico, né? Imagine aquela pessoa difícil, de uma personalidade forte, né? Que em muitos lugares ela é entendida como uma pessoa difícil de se trabalhar. Ok? Então, quais são as qualidades do colérico? O colérico é uma pessoa energética, ela tem muita energia, ela é uma pessoa resoluta, ou seja, ela está pronta para resolver problemas. Diante dos temperamentos todos, né? Nós temos 4 temperamentos, a única pessoa que põe o peito para resolver aquela bronca, aquela dificuldade, aquele problema é o colérico. Interessantíssimo isso, né? São aquelas pessoas que são movidas a solucionar problemas de si e dos outros. Elas não se satisfazem em resolver apenas os seus problemas. Elas querem resolver os problemas dos outros também. Isso é uma das qualidades do colérico, né? São independentes. Se você pegar um colérico e deixar ele num setor, se você deixar somente ele vai fazer um trabalho de 15, 20 pessoas. Porque o colérico ele é eficiente e independente. Mesmo que ele não dê conta, mas ele vai gastar as suas energias todas para dar conta. Faz parte do colérico. O colérico é otimista. Olha que coisa interessante. Ele tem uma visão de águia, é o colérico. Ele é prático. Ele pega um trabalho bem burocrático e transforma numa praticidade, né, que muitas pessoas demorariam anos, ou meses, ou semanas, ou dias, em minutos e horas. Ele é eficiente. O colérico é decidido e a qualidade geral do colérico é a liderança, ok? Não adianta você entregar uma liderança de qualquer situação para os outros temperamentos, porque não vai surtir efeito, não vai acontecer uma produção realmente como deve se acontecer com qualidade, tá? E audacioso, olha só, ele tem audácia, o colérico ele faz, é uma pessoa proativa. Quais são os defeitos do colérico? Ele é sarcástico, tá certo? Impaciente, prepotente, isso é uma coisa que o colérico tem que trabalhar em si, né? O colérico tem sempre que trabalhar seus defeitos. Nesse caso é a prepotência, falta de humildade. Então ele tem que buscar essa humildade. Ele é intolerante, olha só. Tipo naquela questão, não pise no calo do colérico. Vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. São defeitos, né, que o colérico tem, que precisam ser trabalhados. E quais são as profissões voltadas a esses coléricos? Os produtores, construtores e os líderes. Então, o próximo temperamento que a gente vai trabalhar é um temperamento muito interessante, pelo menos para mim é interessante, porque ele acaba equilibrando todos os temperamentos em si, né? O temperamento sanguíneo, gente. O temperamento sanguíneo é aquela pessoa que é alegre. Ela já chega no ambiente rindo, né? Ela é expansiva. E é interessante como essa pessoa consegue envolver a todo mundo na sua alegria. Entende? Então, enquanto aquele ambiente está triste, ela já chega com aquele entusiasmo, com aquela alegria, fazendo todo mundo rir, envolvendo. Então, eu comparo muito o temperamento sanguíneo, né, aos artistas circenses, aos atores, né, porque são pessoas que realmente trazem as emoções pra gente. Quais são as qualidades do temperamento sanguíneo? A pessoa que tem um temperamento sanguíneo é comunicativa, olha que interessante, destacada, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. Nossa, gente, olha, se você conhece alguém
depois dessas qualidades que eu lhe falei, que é sanguíneo na sua família, nas suas amizades, né? No seu relacionamento. Saiba que você tem uma pessoa, né? Que não vai deixar você triste em nenhum momento. O sanguíneo te envolve e não te deixa ficar no pessimismo, né? Eu falo que o sanguíneo iguala os outros temperamentos, por quê? Porque o colérico, ele é muito fechado e muito líder. E o sanguíneo traz alegria para o colérico, né? O fleumático é interiorizado e tem dificuldade de se expressar. E o sanguíneo vai ajudar o fleumático a se expressar. O melancólico, que eu vou falar, que é o próximo temperamento, ele é muito pessimista, voltado a si, negativo, e o sanguíneo vai positivar o melancólico. Olha só que coisa interessante. Então é muito importante a presença dos sanguíneos no nosso mundo, né? E quais são, já falei as qualidades, quais são os defeitos do sanguíneo? Ele é volúvel, indisciplinado, gente. O sanguíneo é indisciplinado demais, olha. Depois que eu for falar as formas como futuramente, como os sanguíneos trabalham no seu ambiente de trabalho, né? Aí vocês vão entender, mas eles são indisciplinados. Até para guardar sua roupa em casa, eles não gostam de guardar. É tudo pelo chão, jogado, aquela coisa assim. Não tem uma noção de controle, de organização, né? É impulsivo, o sanguíneo age na impulsão, tá certo? Ele é inseguro, ele é sorridente, mas ele é inseguro. Barulhento demais, o sanguíneo é barulhento. Onde ele chega, ele envolve aquele barulho, aquela coisa, ele é exagerado. E uma coisa do sanguíneo, gente, ele é medroso. O sanguíneo é totalmente medroso, não adianta. Por que o sanguíneo é medroso? Eu vou falar pra vocês, não vou falar agora nessa aula não, nesse vídeo, mas por que o sanguíneo é medroso? Porque a criatividade dele é grandiosa, é imensa. Ele é muito criativo, então ele imagina muitas coisas. Imagina o sanguíneo num prédio escuro. Então ele cria muitas coisas na mente dele, desde a infância, né? Por isso que ele é tão medroso, mas ao mesmo tempo tão comunicativo, destacado, entusiasta. E quais são as profissões voltadas aos sanguíneos? São os atores, tá? Os vendedores e os oradores. Existem outras profissões, né? Lembrando que existem oradores coléricos, existem atores coléricos, entendeu? Mas eu estou falando que faz parte desse temperamento essas profissões. E o quarto e último temperamento que vamos trabalhar hoje é o melancólico, tá? O temperamento melancólico, né, é um temperamento mais voltado às emoções e viver essas emoções com mais intensidade, são os melancólicos, né? E quais são as qualidades do melancólico, né? O melancólico é habilidoso, ele tem uma habilidade imensa. Ele é minucioso, detalhista, o melancólico. Sensível demais, gente. Qualquer coisa que você falar pro melancólico, ele vai estar rindo, chorando, entendeu? Principalmente chorando, né? Isso faz parte do melancólico. Ele é idealista, leal e, de certo ponto, dedicado. Mas qual é a característica marcante, né? Qual é a qualidade marcante do melancólico? É a minuciosidade. Entendeu? A minuciosidade. Ele é minucioso, né, em tudo que faz. Quais são os defeitos da pessoa melancólica? Ele é uma pessoa egoísta. O melancólico só olha para si. Às vezes, né? Porque ela acha que só ela sofre no mundo e mais ninguém. Então, essa é uma característica do melancólico. É uma pessoa pessimista. Por que é uma pessoa pessimista? O melancólico transforma uma gota d'água no oceano, entende? Então, isso faz do melancólico uma pessoa pessimista. Ele é uma pessoa confusa, uma pessoa antissocial. O melancólico nunca vai estar no meio da sociedade, não adianta a gente cobrar isso dele. A gente pode trabalhar nele, né? Mas aquilo vai ficar batendo na tecla sempre, até o último dia dele aqui na Terra, né? Faz parte do melancólico, tá? Ele é crítico, o melancólico é crítico, e o melancólico é vingativo. Não falei deste defeito em nenhum dos outros temperamentos, porque faz parte do melancólico a vingança. Por quê?
O melancólico, ele vai guardando. Quando ele explode de uma maneira tão grande que acaba levando várias pessoas junto também. Interessantíssimo. Quais são, gente, as profissões voltadas, né, ao temperamento melancólico? Nós temos os artistas em si, né, os músicos, inventores, filósofos, mestres. E por que não dizer poetas? Né? Por que não dizer poetas? Os melancólicos e fleumáticos, né, sempre foram pessoas interiorizadas que conseguiam expressar com muita clareza nas suas redações, nos seus poemas, todos os sentimentos interiores. Então, veja que coisa interessante.